Sejam bem-vindos. Em Angola, o Conselho da República aconselhou hoje o presidente José Eduardo dos Santos e o governo a tomarem todas as medidas necessárias para diversificar a economia e reduzir a dependência do petróleo. Foi a primeira reunião deste órgão consultivo do presidente da República nesta legislatura. O Presidente da República de Angola convocou o Conselho da República pela primeira vez nesta legislatura para ouvir sugestões sobre a atual situação económica do país. Prevê-se assim que o contributo do setor dos petróleos para as receitas do Orçamento Geral do Estado, que em 2014 foi de cerca de 70%, seja este ano apenas de 36,5%. Diminuiu assim enormemente a capacidade do Executivo de realizar despesas públicas e de financiar a economia. Vários dos novos conselheiros tomaram posse hoje mesmo, antes da reunião na Cidade Alta, e neles incluem-se os líderes dos partidos da oposição com assento parlamentar. Numa reunião com mais de 3 horas de duração, houve consenso sobre a necessidade de se diversificar a economia e fazer uma melhor gestão da causa pública. Que se deverá apostar decididamente na diversificação da economia nacional e na consequente redução do peso do setor petrolífero, num maior rigor na implementação do OGE, no combate ao desperdício e má gestão e na melhoria do ambiente de negócios. Os conselheiros ouviram explicações da equipa económica do governo, que apesar da baixa do preço do petróleo, assegurou a solidez da economia angolana. Fizeram várias sugestões para juntar às medidas já adotadas pelo governo e que passam por um corte de 1/3 na despesa pública. Melhorar os meios de assistência médica e medicamentosa dos cidadãos, por forma a garantir a produtividade da força de trabalho, bem como manter as despesas ao nível da educação e da formação profissional, com vista à continuidade da valorização progressiva dos recursos humanos. Os membros do Conselho da República concordaram igualmente ser importante reforçar as medidas que sustentam um quadro macroeconómico robusto, de forma a que os cidadãos sofram o menos possível com o atual momento da economia angolana. Paulo Cataro, RTP, Luanda. Os líderes dos partidos da oposição parlamentar têm todos assento neste Conselho da República. Hoje sublinharam a importância de poder apresentar sugestões à governação. Os conselheiros salientaram ainda a necessidade de garantir investimento essencial e uma governação mais efetiva na defesa da causa pública. Diversificar e consenso foram os termos mais utilizados pelos diversos membros do Conselho da República no final da reunião na Cidade Alta. Para os presidentes dos 2 maiores partidos da oposição, foi importante haver a possibilidade de formular sugestões para o governo enfrentar a atual crise. Os membros do Conselho da República contribuíram com algumas ideias, com algumas sugestões para serem acrescidas as medidas que o Executivo já tomou. Termos uma visão comum do que é essencial e depois disso termos a diferença quanto à sua implementação, quanto aos setores mais específicos e menos específicos, mas eu penso que foi útil termos dado esses conselhos ao Presidente da República para que o Executivo melhore a sua prestação. O representante da Juventude do MPLA salientou o facto das medidas apresentadas pelo Governo permitirem a continuação do investimento em projetos estruturantes. A maior parte dos projetos estruturantes relacionados com a manutenção dos níveis de educação da juventude, a questão relacionada com a criação de emprego e formação técnico-profissional, apesar desta situação econômica, estão ainda na prioridade do Executivo. O líder da Casa CE também considera fundamental diversificar a economia, mas sublinhou que os cortes não podem afetar setores vitais da educação, saúde e antigos combatentes. Precisamos de melhorar a qualidade governativa, diminuir a corrupção, diminuir a má gestão e o desperdício. Identificarmos as áreas cruciais, e dentre as várias cruciais foram identificadas a saúde, a educação, o problema das prestações dos antigos combatentes e dos ex-militares. O representante da Igreja destacou a necessidade de todos os angolanos se empenharem na resolução da crise, mas deixou uma palavra de confiança. Todo o povo de Angola deve preocupar-se com a situação
por um lado. Por outro lado, deve trabalhar para que as soluções apareçam. Mas devemos estar tranquilos, porque as medidas que o Executivo tomou são medidas que vão levar o povo à satisfação das suas necessidades. Por isso, devemos tranquilizar o povo. Conselheiros da República de Angola confiantes que os angolanos vão ultrapassar a crise provocada pela baixa do preço do petróleo. Paulo Cataro, RTP, Luanda.